Nossa, tive dificuldade para dormir. Deve ser ansiedade. Ando sem motivação no trabalho. Depressão. Eu sei que ao longo da faculdade nós somos treinados para caçar diagnósticos, para saber diagnosticar, para saber interpretar e ler diagnósticos na nossa frente. Porém, vocês já notaram que, por vezes, nessa nossa ânsia e angústia de querer preencher critérios diagnósticos, a gente corre o risco de estar se relacionando mais com o DSM, mais com o livro, mais com uma lista de critérios do que com o nosso próprio paciente. Então, aí mora uma grande armadilha. Quando a gente faz a nossa escuta só pensando em preencher diagnósticos ou só pensando em caçar critérios e não uma escuta atenta para enxergar aquele ser humano que é muito maior do que aquele diagnóstico. Então, se eu tento encaixar o meu paciente no DSM, eu não estou escutando o meu paciente de fato. Eu estou escutando a minha cabeça ali ditando os sinais. E aí, vou dar uns exemplos exagerados aqui para vocês, para a gente problematizar mesmo essa questão. Daqui a pouco o paciente diz, esqueci o horário da consulta. Nossa cabeça ali, que está bem treinada dentro do DSM, já vai, eu acho que é um critério de TDAH. Ou daqui a pouco a pessoa fala assim, nossa, tive dificuldade para dormir. Deve ser ansiedade. Ou ando sem motivação no trabalho. Depressão. Cuidado para não reduzir o paciente de vocês a um diagnóstico. E não fazer uma escuta completamente enviesada e não olhar para o contexto no qual aquele paciente está inserido e que por vezes está justificando e está falando muito mais do que aqueles critérios que vocês estão tentando preencher. Outro problema. O terapeuta fica muito preso no conteúdo e nas histórias que o paciente conta. Nosso paciente vai chegar cheio de histórias, cheio de detalhes sobre coisas que ele vive. Mas para nós, terapeutas, não nos importa os detalhes, nos importa como aquele paciente lidou, reagiu, interpretou e viveu e se relacionou com aquelas histórias na vida dele. Então, se o terapeuta fica preso só na história, ele deixa de olhar para o mais importante, que é a relação daquele paciente com aquela história. Então, lembrem que o nosso objetivo não é caçar esses conteúdos, e sim tentar entender a função por trás desses conteúdos. Então, uma escuta atenta envolve a gente tentar identificar, por exemplo, repetições, padrões, dentro de todas essas histórias que o meu paciente está me contando. O que parece se repetir? O que chama atenção? Como que o meu paciente se sentiu diante dessas histórias? Como que ele reagiu? O que isso fala, por vezes, sobre a queixa que ele traz para a terapia? De que forma essas histórias que ele está me trazendo se relacionam com a queixa e com o problema dele? Então percebam que isso não é escutar histórias soltas, é a gente tentar fazer costuras com o real problema que traz o nosso paciente para a terapia. E dentro disso também, um grande problema e erro dos psicólogos é tomar e se grudar na queixa por si só. Então, se o paciente vem e diz assim, eu tenho ansiedade, me ajuda a me livrar dessa minha ansiedade. E aí o terapeuta pega, ok, então deixa eu ver aqui o protocolo para ansiedade, vamos trabalhar aqui em técnicas de respiração, e sem nem entender por que aquela ansiedade está ali. Então, eu costumo dizer que a queixa, na verdade, ela é como se fosse um bode expiatório. A queixa, ela é a ponta do iceberg. A queixa não é de fato o que a gente vai olhar quando a gente vai tratar o paciente. A gente vai ter que fazer todo um raciocínio para entender o que está por trás dessa queixa. Por que essa queixa está ali? O que está mantendo essa queixa? Então, isso é a gente parar de olhar apenas para o sintoma e olhar para a função do sintoma. Porque de nada adianta eu resolver um sintoma e daqui a pouco, se eu não trabalho ali a raiz, né, o que está por baixo do iceberg, vai se manifestar de uma outra forma, em um outro problema na vida daquele paciente. Então, a gente treinar o nosso olhar para enxergar além da queixa vai nos ajudar também a ter uma análise muito mais aprofundada para ajudar os nossos pacientes. Me conta aqui embaixo se fez sentido para ti, se tu já tinha pensado dessa forma. Aqui embaixo também estão os links, caso vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, aprender sobre ACT junto comigo. Curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos para ajudar mais pessoas, se inscreve aqui no canal e eu te espero nos nossos próximos vídeos.